E aí, pessoal, paz e graça, bem-vindos ao nosso encontro e que nesse encontro possamos refletir um pouco a respeito do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós iremos refletir sobre um assunto muito profundo, muito explorado e que cabe a nós analisarmos. Como esse assunto é um assunto muito profundo, muito complexo, nós iremos tratar dele em linhas gerais, com simplicidade, para que possamos compreender a base disso tudo. Hoje estaremos falando sobre fé, o que isso significa, como que nós a conquistamos, como que isso é importante na nossa vida. Então esse assunto, a qual se tornou um meio de exploração no meio evangélico, no meio cristão, espero que hoje, através do Evangelho, possamos refletir um pouco a esse respeito. E o texto que eu escolhi neste momento, nesse nosso encontro, é um texto clássico da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ele diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Partindo desse princípio de entendimento sobre fé, de compreensão sobre fé, precisamos levar em consideração alguns pontos. No meio cristão, no meio evangélico, se fala muito em determinismo, que não é fé. São aquelas pessoas que ficam de forma repetitiva determinando certas coisas, achando que isto é fé. Fé também não é pensamento positivo, em estar pensando positivamente em algo que possa acontecer. Fé também não é confirmação da nossa vaidade ou do nosso egoísmo. Fé não provém dessas coisas. A fé que o Evangelho trata, ao mesmo tempo que é muito simples, ele é muito profundo. Então, essa autoconcentração que nós usamos nos nossos cultos, pensamento positivo, determinismo, tudo isso é coisa da mente humana, isso não é fé. Nós iremos falar de fé de um ponto simples e singelo, a qual se encontra no versículo 6 desse mesmo capítulo. O que é que agrada a Deus? O escritor da carta aos Hebreus, ele é muito claro no versículo 6 do capítulo 11. Ele diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então, o texto ele é muito claro e ele nos fala de como agradar a Deus. O que é que agrada a Deus? Então ele diz que a fé agrada a Deus, mas é importante entendermos que aonde que nós estamos colocando esta fé? Aonde que a nossa fé ela está sendo canalizada? Há muitos cristãos e evangélicos que colocam a sua fé na igreja, outros no sistema religioso, outro na placa da denominação a qual frequenta, há outros na palavra que o seu pastor, o seu líder fala, diz. Outros colocam esta fé nas palavras chamadas palavras proféticas, que são determinadas e profetizadas de uma forma irresponsável
por muitos espalhado por este mundo. Então, a ideia é aonde que essa fé que Hebreus aqui relata, que é a que agrada a Deus, qual fé que é essa? Aonde que ela está localizada? Para onde que ela foi focada? Então é preciso nós entendermos isso, que a fé que agrada a Deus, ela tem que ser bem determinada. Aonde? Naquilo que Deus disse, na nova aliança, nos princípios e bases e artigos que a nova aliança determina e que nos ensina. Não é pensamento positivo, não é determinismo, não é autoconcentração em um ponto. Tudo isso pode ser bom, mas isso não é fé. Fé é quando eu creio. Quando eu creio e deposito toda a minha confiança naquilo que Deus disse, ainda que seja contrário a tudo que estão dizendo. Porque, na verdade, o Evangelho, a nova aliança, para muitos ou para a maioria, parece loucura, é escândalo. Mas mesmo assim, fé é quando eu creio naquilo que Deus disse a respeito de alguma coisa. E ele disse no capítulo 8 da carta aos Hebreus, um pouquinho para trás, você pode voltar o Evangelho aqui, e nós vamos ver que Deus, ele faz uma nova aliança, um novo concerto. No capítulo 8, no versículo 10 da carta aos Hebreus, aonde ele vai falar desse novo concerto. E é nesse novo concerto que a nossa fé deve estar focada, crendo naquilo que Deus disse. Ele diz assim: porque este é o concerto ou aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração a escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão o povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo: novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar. Amém. Então nós vimos aqui pela carta aos Hebreus, o pregador desta carta, que a nossa fé, a nossa crença, se assim nós podemos dizer, porque fé é diferença de crença, mas a nossa confiança deve estar posta e colocada no concerto, na aliança que Deus fez com os homens. E nessa nova aliança é que vai determinar, é o que vai fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida. E ele disse nessa nova aliança que, dentro do contexto da nova aliança, ele seria o nosso Deus, o nosso provedor, que faria de nós seus herdeiros, que faria de nós a menina dos seus olhos, que faria de nós, do seu povo adquirido, sua nação santa, seu sacerdócio real. Que a inimizade que havia entre nós e Deus, na nova aliança foi desfeita. Hoje temos amizade plena com Deus.
Hoje nós chamamos Deus de Pai, dessa intimidade gostosa a qual Ele nos proporciona. E Ele disse mais dentro desse contexto da nova aliança, que os nossos pecados praticados, tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro, Ele está dizendo, de seus pecados não me lembrarei, e de suas iniquidades lançarei no mar do esquecimento, não trarei mais elas em juízo. Então as promessas relacionadas à nova aliança são diversas, e podemos aqui gastar um bom tempo explicando e colocando em pauta todos os benefícios que ela nos trouxe. Então quando nós cremos que todos os nossos pecados foram perdoados, foram pagos, que todos os principados e potestades e forças demoníacas, espíritos malignos, foram derrotados na cruz de Cristo, que a morte foi vencida. Quando nós colocamos a nossa fé nesses princípios, nesses fatos, nós agradamos a Deus, porque acreditamos na obra que seu Filho Jesus realizou. Quando nós acreditamos, ainda que isso para muitos pareça loucura, pareça escândalo, mas quando nós cremos nisso, quando nós depositamos toda a nossa confiança em todos esses feitos que Deus realizou através do seu Filho, a isso nós chamamos de fé. Isso nós chamamos de fé na nova aliança, no princípio estabelecido por Deus, nesse contrato que Ele faz com a humanidade. Então é isto que agrada a Deus. É muito diferente daquilo que nós temos convivido no nosso meio evangélico, no nosso meio cristão. Então, que você possa ter essa compreensão, essa reflexão do que é fé. Fé é eu acreditar, ainda que custe a minha vida, ainda que custe amizades, ainda que custe falta de alcance de lucros financeiros, ainda que eu perca o mundo, mas eu creio naquilo que Deus disse, e tudo aquilo que Deus disse dentro do contexto da nova aliança é verdade absoluta, não permite mais questionamento, simplesmente eu creio. Eu creio que sou amado, eu creio que eu sou amigo, eu creio que meus pecados estão perdoados, eu creio que o pecado ficou para trás, eu creio que Satanás ficou para trás, eu creio que a morte ficou para trás, que Cristo venceu o mundo no meu lugar, que Ele pagou o preço que a lei de Deus exigia de mim. Eu creio que não sou eu que obedeço a ponto de merecer as bênçãos de Deus, mas é pela obediência de Jesus. Então, quando eu creio nesse pacote, quando eu creio nesses princípios, aí eu agrado a Deus. Aí Deus olha para a nossa fé e vê que nós estamos valorizando 100% a morte do seu Filho. Quando nós cremos dessa forma, nós valorizamos o sangue santo derramado de Jesus na cruz. Por isso, meu irmão, meu ouvinte, que você possa refletir sobre isso. Aonde é que a sua fé está firmada? Aonde é que essa tua fé está canalizada, está focada? É muito importante você definir isso na sua vida. E está aí a nova aliança, a qual você pode meditar, refletir, ler com calma e ver que Jesus nos fez mais do que vitoriosos. Como diz o apóstolo, em Jesus Cristo somos mais do que vencedores. Então creia nessas promessas, creia nesses benefícios conquistados por Jesus Cristo mediante a fé. Fica aí essa reflexão para nós nesse dia.
e que o Espírito Santo ele possa nos trazer entendimentos mais profundos, que em tempo oportuno falaremos com mais clareza e que possamos ter a ajuda do Senhor, a companhia do seu Espírito para vencermos os dias maus. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir, e Deus nos abençoe.